Certinho, né? Tranquilo. Então vamos lá, em 3, 2, 1. Fala, meu povo e minha póvoa do Conexão ABC, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do podcast, o podcast Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC paulista. Hoje o papo vai ser muito legal, vamos falar sobre futebol, né, a paixão nacional, e vamos falar também sobre a Várzea aqui do ABC e também o futebol por o mundo, tá? Mas antes disso, vamos falar sobre nossos apoiadores, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza, divididos apenas por um muro, na rua Paganini, número 35. Então você precisa tirar uma xerox, segunda vida de conta, na X2. Quer um produto de limpeza, vai limpar sua empresa, ou sua loja, ou a própria sua casa, vai na Manhã de Limpeza. Bom, estamos aqui com o nosso convidado ilustre, eu já tenho um nome para esse podcast, a voz da Várzea, é com ele, Ney Mito. Muito prazer estar conosco hoje. É isso aí, prazer é todo meu, uma boa noite a todos. Várzea, né? A Várzea faz parte, está enraizada na cultura popular do Brasil, né? Então, acredito que hoje o papo vai ser bem legal a respeito da Várzea. Futebol em si, né? É muito bom. Isso é aí. E antes que a gente vai chegar lá na frente, a Várzea está crescendo bastante. É um assunto que hoje que até a TV aberta não falava e está falando. Mas, Ney, eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar o nosso papo. Da onde que veio Ney, o mito? Explica pra gente, por favor. Cara, vem da Várzea. Em meados de 2008, 2009, eu participava de um canal, fazia cobertura de futebol, de futsal, né? Amador, chamava Papo Bola. E aí era uma reunião de amigos e cada um tinha um apelido, né? Então tinha o Emerson Casinha, o Eduardo Dolly, o Rafael Pita, Rafael Poste e tinha o Dedé a Lenda. Né? Ele se auto-intitulou a lenda do futsal. Uma figuraça. E, pô, o meu era só Ney, não tinha nada. E aí, passado o tempo, a gente foi fazer um programa ao vivo. Né? Aliás, no YouTube era gravado, que não tinha o ao vivo ainda. Uhum. E, cara, eu preciso de um apelido, né? Eu apresentava o programa e o Dedé era o comentarista. Então a gente falava sobre vários campeonatos de futsal amador, campeonatos da Várzea. Eu falei, preciso de um apelido. E aí eu lembrei de um filme chamado A Sombra e a Escuridão, Hum. que eram de dois leões e tal, né? Que na África, com o saudoso Val Kilmer. Aí eu pensei, sombra, escuridão, mito, lenda, né? Aí falei, pô, lenda e mito. Aí eu falei, bom, vou colocar meio mito. E eu coloquei, assim, para combinar com o Dedé a Lenda. E, rapaz, não é que pegou o negócio? Aí tem a lenda e o mito, tava os dois juntos. Era a lenda e o mito. Dedé a Lenda e meio mito. E era uma resenha, assim. Esse Dedé colocava a gente em cada uma enrascada, cara. Era muito legal. E não existiu ao vivo no YouTube, né? Então a gente gravava esses vídeos e depois a gente subia para a plataforma. Isso aí foi em que ano mais ou menos, Ney? 2009, eu acho. É recente, né? O YouTube ainda é 2005, 2006 o YouTube, então era bem recente ainda mesmo a plataforma, né? Era. Aí, Ney, eu quero saber a sua história, cara. É o que a gente traz aqui no nosso podcast, que a gente gosta de contar a história das pessoas que a gente está entrevistando. Me conta um pouquinho da sua trajetória até quando você começou a fazer essas narrações. Cara, pô, minha trajetória sou um cara muito simples, nascido na periferia, né? Igual a muitos aí. Hoje eu sou pai solteiro, né? Eu sou pai, eu costumo dizer, né? Crio meu filho sozinho, de 11 anos, e venho de uma família de 5 irmãos, todos apaixonados por futebol. Minha mãe era muito apaixonada por futebol, e eu sempre sonhei em ser repórter de campo. O tal do rádio, né? Que o narrador termina o lance e chama o repórter. E assim, sempre gostei muito de futebol, inclusive tem um time de futsal hoje, que inclusive 1º de agosto agora faz 32 anos, onde a Você que gente. fundou? Eu fundei junto com mais 6 amigos, Qual que é o nome, Ney? inclusive meu nome, Não, o nome do time. o nome Só Bebe Futsamba. Só bebe fute samba, legal. E nós fundamos esse time, eu tinha 16 anos e tem até hoje. E através do Sobeb, né, que é um time de amigos, de adolescentes, nós montamos esse time e começamos a jogar alguns campeonatos. Inclusive, o próprio Schumacher, da seleção brasileira, chegou a jogar o primeiro campeonato que o Sobeb entrou.
E através do Sobeb, a gente vai para a várzea, né? Mas eu, com 15 anos, já tinha passagem pela Portuguesa, joguei na base da Portuguesa em 1992, joguei de lateral direito, saí da Portuguesa e fui jogar várzea, né? Já com 16 anos. E aí veio o Sobeb, a gente montou e eu fiquei muito conhecido na várzea, por causa da resenha, obviamente, jogando futsal. E depois eu fui para o campo, que, óbvio, né? Sempre gostei muito mais de jogar campo do que futsal. Até pelo tipo de jogo, né? Pelas jogadas mais plásticas, os lançamentos. Eu sempre fui mais apaixonado pelo futebol de campo. E através do futebol, eu trabalhava ali na Avenida Angélica e eu almoçava num horário em que um rapaz almoçava lá também. E acabei fazendo amizade com esse rapaz, o Luiz Felipe Gaspar. Um grande abraço para o Luiz Felipe, que é um meu irmãozão. E ele estava estudando jornalismo. E ele tirou a credencial e falou: Ó, tirei a credencial, virei repórter. E eu brinquei, eu falei: Cara, você não quer perguntar pro dono da rádio web aí se ele tá precisando de um comentarista? E assim, falei brincando. Rapaz, no mesmo dia o dono da rádio me ligou. Eu tinha alguns vídeos gravados no YouTube, alguns vídeos solos comentando sobre futebol, sobre os quatro grandes e tal. E o cara gostou. E eu comecei a fazer essa parte de comentário. E cobríamos o Campeonato Paulista da Série A2, a Série B do Campeonato Brasileiro, e eu fui gostando desse negócio. E essa rádio, chamada Gol e Rock, um abraço também pro meu, cara, um grande amigo meu, um mentor, ele, cara, o Rodrigo Tonhato, me ajudou bastante, e aí essa rádio não conseguiu prosseguir. E aí que vem o X da questão. Ele me indicou para uma rádio chamada Arena BR, que chegou a se tornar uma das rádios mais ouvidas do país. E eu fiz um comentário. Participei uma vez só, num jogo entre Flamengo e Vasco, sub-20, Campeonato Brasileiro, eu fiz o comentário. E o dono da rádio falou: Não, você não é comentarista, você é narrador. Eu quero que você narre. Falei: Rapaz, mas como eu vou narrar? Eu nunca narrei. Eu queria ser repórter, comentarista. E foi o que aconteceu. Eu fui narrar um jogo São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. O lugar é terrível para você enxergar o campo. É longe, o Era Morumbi é sub-20, longe, hein? longe. O Morumbi é bem Você sabe longe. ali, da onde fica as rádios webs. Era sub-20, não conhecia nenhum jogador. Inclusive, depois eu vinha conhecer o Patrick de Paula, o Sara, o goleiro que era do Botafogo, que agora fugiu o nome, que está jogando na Europa. Ele era do São Paulo, foi para o Botafogo, depois foi para a Europa. Essa rapaziada, esse lateral direito que o Santos contratou agora também. Então eles eram tudo Igor sub-20. Vinícius, né? Acho que é Igor Vinícius agora, né? Igor Vinícius. Isso. E essa rapaziada veio nessa época. E eu fui narrar lá e eu não conhecia jogador assim do sub-20. E fui narrar, rapaz. Chegou uma hora, cara. Eu lembro do resultado até hoje. Foi 1-0 pro Palmeiras, gol do Patrick de Paula. Foi o primeiro gol que eu narrei na minha vida. E o Palmeiras começou a fazer substituição. Começou a entrar uns camaradas lá, tudo igual o Patrick de Paula, tudo magrelo. A numeração do Palmeiras era horrível antigamente. O 11 parecia o 17, o 17 parecia o 13, o 13. Isso quebra o narrador, né? Porque aí se o cara não tem o retorno da TV, tem que ver de longe, e aí não consegue número tudo embaçado, né? Ayrton, o José virou Antônio, o Antônio virou Pedro, o Pedro virou Paulo, e o cara falou: Você está errando o nome. Eu falei: Rapaz, é rádio, ninguém está vendo mesmo. E essa foi a minha primeira experiência como narrador. E daí, no segundo jogo, eu já narrei na Rua Javari, que fica próximo ao campo. E aí fui tranquilo. Dali foi a partida para ir para a narração, e graças a Deus sou até hoje. Hoje eu posso dizer que eu me sinto muito honrado, que hoje eu sou narrador de uma das grandes equipes de São Paulo, que é o Água Santa, né? Sim, não, o Água Santa é um papo que nós vamos chegar lá na frente. E eu ia fazer até essa pergunta pra você. Qual que foi o primeiro gol que você lembra de ter narrado? Mas você acabou de me falar que foi Palmeiras e São Paulo, né? O gol do Patrick de Paula, lá no Morumbi, De é isso? falta. De E de falta? falta, para me ajudar, óbvio, né? Porque eu não tinha experiência, até você construir a jogada para sair o gol, então era uma dificuldade enorme.
E aí o gol de bola parada, obviamente, ele bateu direto, fez o gol, e aí eu consegui gritar o primeiro gol e foi muito legal no Morumbi, assim, cara, eu me senti. Olha que estreia, hein? Dentro do Morumbi, Morumbi. então era para dar certo, né? Né, quando é pra ser, tipo assim, mesmo que dê errado, vai dar certo, né? É o destino. E ô Ney, a gente tá falando até aqui sobre futebol, você falou sobre rádio. Cara, porque a gente sabe que tem uma diferença muito grande narrar rádio e narrar TV, né? Porque a rádio dá essa. Pode ser um imaginário, né? Tipo, a bola passou lá na lateral, mas na rádio é perto do gol. Pra TV, você viu essa diferença quando você foi narrar jogos pra campo de TV, YouTube, pra rádio? Você sentiu essa diferença na narração ou não? Não, sim, é até mais fácil narrar para TV, né? Porque rádio você tem que ter uma dinâmica mais rápida. Você tem por exemplo, eu particularmente eu não gosto de narrar jogo tubo. Vamos supor, eu pego uma imagem de uma TV transmissora e eu narro em cima daquelas imagens. Eu, particularmente, eu não gosto, prefiro estar no estádio, porque você tem uma ampla visão da jogada. Por exemplo, é muito simples, o zagueiro do lado direito, né? O goleiro sai curto com ele, o lateral se posiciona e o zagueiro toca no lateral direito. Então, dentro do estádio, você consegue ver o posicionamento, inclusive, do próprio jogador que vai dar o passe. Você sabe se ele vai dar o passe curto ou se ele vai dar o passe longo, ou Uhum. um chutão, né? Então, é muito mais fácil. O rádio, você tem duas. Você consegue. Aliás, você tem duas obrigações, tá? Uma, contar a história que está acontecendo dentro do campo, e a segunda é fazer com que o espectador imagine aquela história que está acontecendo dentro do campo. Isso em fração de segundo. Então, eu comecei no rádio como narrador de rádio e fui para a TV, que aí é muito mais fácil. Você só conta o que está acontecendo. A diferença é que você tem que colocar a emoção na hora certa dentro da TV. E no rádio, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? O lateral se posiciona, ele passa da linha do meio-campo e tem um corredor na frente dele. Automaticamente você já cresce ali no rádio. Você já cresce, porque ele pode cruzar uma bola ou bater direto pro gol. Ele passou do meio-campo, tem um espaço, no rádio você já sobe o tom. Na TV, não. Na TV ele domina a bola, tem 300 zagueiros dentro da área. Então todo mundo está vendo o lance. Então você só vai crescer quando ele chega na linha de fundo, num cruzamento, e aí você cresce no lance. Mas a dinâmica é totalmente diferente. Essas manhas que você tá falando pra mim, isso aí foi no seu dia a dia? Claro que você teve o seu professor que você falou também, seu grande mestre, mas isso aí é no dia a dia, o feeling que você pega isso, né? Dia a dia, dia a dia. Mas depois eu fui fazer um curso, né? Fiz um Certo. curso de narração com o Gomão Ribeiro, narrador da 105, que acabou se tornando um grande amigo meu. Esse é meu mentor, na verdade, Uhum. de narração. Ele é fera demais. Quem não conhece, o dia que puder escutar um jogo do Gomão na 105, não é fazendo comercial, tá? Mas ele é muito fera. Então, e o engraçado, sabe o que é, Ayrton? Depois do curso, quando você vai narrar, você ouve a voz do mentor, ele explicando na aula: olha, cresce aqui, faz isso. Existem muitos defeitos e vícios na narração. Isso eu vou te falar tecnicamente, tá? Certo, certo. Você ouve, dominou lá na esquerda, dominou ali na direita. Então, o lá e o ali são vícios que quase todos os narradores que estão começando têm. Então, o curso foi exatamente para dar uma lapidada e você tirar certos vícios. Então, a narração, para você dar essa dinâmica e não usar essas palavras como uma forma de escape, que muitos narradores usam. Ele esquece o nome do camarada, até ele ler o nome, ele fala, vai ali na direita. Aí ele lê, vai ali na direita o Ayrton. Então ele consegue dar sequência. Mas esse trâmite de crescer a jogada, de dar a emoção na hora certa, é com o tempo mesmo e você vai vendo os jogos. Isso é legal, né? Porque é, é importante a orientação, mas também o feeling conta muito, né, nessa hora, porque às vezes é bom a gente ter a técnica para a gente poder improvisar naquilo que a gente aprendeu durante a nossa jornada, né?
Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, agora. Eu tirei o fone, eu acho que fica mais. Então, como eu falo assim, é legal isso também porque é bom ter a técnica também, porque na hora de você poder improvisar, você tem a técnica ao seu favor, né? Pra você poder fazer isso na hora, porque na televisão, é ao vivo, tudo pode acontecer, né? Então, eu não consegui te ouvir, mas eu vou te responder. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então, essa parte de você estar ali ao vivo, né? É, é muito legal porque você tem que entender a emoção da partida. Você tem que entender qual é a partida, o que está valendo aquela partida, quais são os times, aonde é o jogo. Então você já vai meio que preparado para aquilo. Você tem que saber, vamos supor, você não vai pegar uma semifinal de Campeonato Paulista, um Corinthians e Palmeiras, e vai narrar rádio, TV, por exemplo, tá? Você não vai narrar um Corinthians e Palmeiras, toca a bola fulano, segura fulano, vira o jogo. Não, a importância do jogo, você eleva o tom. Você já começa com o tom. Vai jogar no time do Palmeiras, sai pela direita. O tom da voz muda todo o andar do jogo. Então, isso vai mudando mesmo. Ô, Ney, eu quero saber de você aqui, cara, que eu vi. Você tá me ouvindo, pra começar? Agora sim, agora pode fazer a pergunta de novo que não estava conseguindo te ouvir. Agora você tá me ouvindo, né? Agora é perfeito. É isso aí, galera. É assim, ao vivo, esse programa sendo gravado, mas diretão é assim mesmo. Tem seus problemas, é normal, isso acontece, tá? Eu quero saber pra você. A gente dá uma pesquisada nos nossos convidados que a gente vem aqui, e a gente deu uma entradinha lá no canal seu canal no YouTube. É bom você também falar no seu canal, que a gente viu que você também tem um quê de apresentador, que eu vi você chegou até a entrevistar um candidato que era para ser presidente do Santos. Conta essa história pra gente aí, seu canal no YouTube, como que tá acontecendo isso? Então, o meu canal do YouTube, na verdade, eu dei uma segurada nele, porque hoje em dia eu trabalho para outros canais, né? Eu faço jogos hoje no canal podcast Bolados Podcast, faço jogos também para o pessoal dos Jogos da Cidade, Taça Cidade de São Paulo, Circuito Esportivo, jogos da FUP, que são os jogos universitários, né? Que a FUP é a Federação Paulista Universitária, e faço algumas locuções, né, nos estádios. Então, o meu canal está meio parado, mas quem quiser ir lá, Neymito, tá? @Neymito lá no YouTube. Tá meio paradinho. Tá meio paradinho porque realmente o tempo, Ayrton, é um negócio muito louco. E assim, quando eu não estou narrando, eu faço locução, né? Eu sou meio que um MC ali, um mestre de cerimônias dentro dos estádios ou Uhum. algum evento esportivo, para que as pessoas entendam o que é isso. Eu faço a locução lá no 1º de Maio, né, no São Bernardo, a locução do estádio mesmo. Faço a locução também no estádio do Água Santa, quando o jogo não é transmitido pela TV Netuno, eu faço a locução do estádio. E o que é essa locução do estádio? A gente passa as escalações, chama a torcida, a gíria, né, paga os cartões amarelos, as substituições. Então eu faço isso também. E também faço a parte de locução de MC. Pego o microfone, vou para dentro do gramado, chamo a torcida, faço brincadeiras, chamo o torcedor para participar de alguma gincana. Então não é só a narração esportiva também, como também a locução. Como, como você fez agora no, na final de São Bernardo, né? Que lotou 1º de Maio. Teve gente que até nem cabeu mais no 1º de Maio, né? 14.000 pessoas. Gente, eu vi não sei se era o Stories, é o Rio seu, que você tava lá fazendo essa parte, né? E eu vi que tava lotado. O negócio foi louco lá, hein? Olha, você sabe que o ser humano tem dois medos na vida, né? Hum. Um é a morte, ninguém quer morrer. E o segundo é falar em público. E o engraçado é que eu tinha vergonha de responder chamada na escola, cara, de tão tímido que era. Para arrumar uma namorada, então, Ai, meu era Deus. uma vergonha. Nossa, cara. Aí hoje, eu olho lá para trás e vejo hoje, né? Pego o microfone, vou para dentro de um gramado de um estádio muito conhecido, com 14.000 pessoas, e eu consigo conversar com essas 14.000 pessoas. Porque eu chamava, cadê a torcida de fulano? Cadê a torcida do outro? E eles respondiam. Então, isso é muito legal, é super interessante.
E assim, uma realização, né? Para o cara que era tímido até pouco tempo não, né? Que eu já tô com quase 50, né? Mas na infância era difícil. Mas dá pra sentir essa energia toda, assim? Dá pra sentir um pouquinho como que o jogador vai se sentir jogando? Sim, sim. Eu fiz a final da Liga de Diadema, eu narrei, né? Aliás, pela TV, pela TV Liga, que é um dos canais que mais me ajudaram, na verdade, né? Através da TV Liga que eu cheguei no Água Santa. Uhum. Eu fui no vestiário pegar as escalações e você sente ali, né? Tem um vestiário que é mais agitado, tá tocando uma música mais agitadinha, mais, né? Um funk, um samba. Aí você vai no outro vestiário, tá rolando um louvor, você olha todo mundo sentado ali no louvor, um olhando para a cara do outro, o olho assim, igual um tigre procurando a caça. Aí você vai no outro, já tá o pessoal jogando uma bola, mais descontraído. Você consegue sentir isso no vestiário. E pelo feeling de narrador, você vê mais ou menos como vai se comportar cada time dentro do campo. Mas você já aconteceu, porque provavelmente já tá acontecendo. Você já passou nos vestiários, talvez escutou um time que estava mais sangue nos olhos, outro mais tranquilo. Esse tranquilo já ganhou algum jogo, alguma final desse tipo? Já aconteceu isso? Ganhou, ganhou, ganhou. É notável, é notável. Porque assim, eu acredito que futebol, ele começa primeiro na mente, antes de ir para o corpo, né? Então, você tem que estar preparado mentalmente. Eu costumo dizer, eu brinco, né, que quando eu jogava futebol, eu era até bonzinho de bola, viu? Eu falo que o futebol começava no sábado. Eu jogava no domingo de manhã, o futebol começava no sábado, onde eu arrumava minha mochila, pegava minha chuteira, pegava uma toalha, deixava já aquele desodorante para depois tomar um banho depois do jogo, né? O meiãozinho limpo, as coisas tudo certinha para poder chegar no campo e jogar futebol e saber que depois tudo arrumado, tudo certo. Então a concentração vinha antes. É, Quando eu perdi essa concentração, eu vou dizer essa palavra, o tesão, né, de fazer essas coisas, levantar atrasado, pegar a chuteira de qualquer jeito, aí eu parei de jogar futebol, não tinha mais o prazer de jogar futebol. E isso no profissional, óbvio que existe essa preparação. Se ele não tiver mentalmente preparado para aquilo, ele não vai render. E outra, dentro do campo, se alguém roubar, como a gente diz, né, a brisa do cara e está na mente do jogador, ele não vai conseguir jogar. Então começa primeiro ali mentalmente. Se tem um time que está mais concentrado, focado, pensando só naquilo, ele vai levar vantagem em cima daquele que está brincando, que está conversando, está fora do foco. Não que o outro não esteja fora do foco, não que o outro esteja fora do foco, aliás, mas pode fazer diferença na vontade. Isso é fato. Agora vamos falar assim que esse é um assunto que vamos falar que é polêmico, né? Todo mundo sabe que jogar na Varza é a torcida aqui no seu ouvido, xingando a mãe, a 10ª geração. Ô Ney, me fala aí, qual que foi o jogo que você narrou que o tempo fechou? Você falou, vixe, cara, aqui vai dar ruim. Você está dizendo assim, na várzea? Na Várzea, pancada, assim, você falou, ixi, agora o tempo Cara, fechou. Aquele jogo que eu, você falou eu, que pegou fogo mesmo. eu vou dizer para você que eu tive a experiência de narrar. Isso aí eu falo para todo mundo e não nego. Para mim, é a maior rivalidade que eu vi, tá? Não, existem outras rivalidades, mas que eu vi e pude estar presente, eu vi Leões do Mar contra Internacional em Diadema, lá no Piraporinha. Rapaz, Lá no seu Mário? lá no Piraporinha. É o que chama seu Mário, né? Não é ali no Padocheta? O campo? É. Não, é aquela travessa da Piraporinha, da Avenida Piraporinha. Ah, O sim, campo do sim. Piraporinha. Sim, 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 sim. Aquele campo, eu vou dizer para você que, assim, com toda a experiência que eu já tinha tido, que eu já narrei, eu fui chegando no campo, tem aquela entradinha, né? Você vem da Avenida Piraporinha, você atravessa, vai descendo a rua, tem aquela viradinha à direita. Eu sempre Direita. deixo minha moto ali, isso. E aí eu notei que, quando eu fui chegando, eu comecei a escutar um barulho de torcida, e eu atravessei a Piraporinha e fui descendo devagar, é a torcida eu não sei se era do Inter, agora não me recordo, ou se era do Leões, que estava descendo a bater e os caras a pé. Falei, rapaz, aí fiz a volta, parei minha moto, fui lá né, na cabine que tem ali, e quando eles chegaram, entraram,
tem uma divisória ali entre uma torcida e outra. Aquilo sempre fica aberto. Quando eu vi aquilo fechado, eu falei, meu Deus do céu. Alguma A coisa tá outra torcida, errada. falei, o quê? A outra torcida veio subindo. Cara, parecia um campo de guerra, assim, o clima pesado. Pesado, assim, lógico, com a euforia, realização do futebol que é gostoso, o cheiro de várzea, né? A raiz, Sim. coisa raiz, mas o clima fica pesado. E quando eu olhei, o mais engraçado, eu vi o choque da GCM de Diadema. Os caras chegaram em peso. Eu falei, não, esse jogo Não não é é normal. normal. Não é normal. E realmente não é normal. A rivalidade é muito grande. Pô, e eu, narrando o jogo daquele, cada enxadada era uma minhoca dentro do campo, né? Então, cara, foi muito legal. Foi uma das grandes experiências. E olha que eu já narrei final de Campeonato Paulista, já narrei. Eu narrei um jogo da Copinha, final da Copinha, Inter e Grêmio no Pacaembu. Você quer mais rivalidade do que Inter e Grêmio dentro do Pacaembu? É um O so... negócio absurdo. A sorte que tava em São Paulo, imagina se fosse lá no Sul, então. Tá doido, um negócio assim absurdo. Narrei Corinthians e Palmeiras, né? Essa final, o último jogo lá na arena do Corinthians. Uhum. E assim, é um negócio muito louco. Só que é uma torcida só, né? Então é mais ameno o clima. Mas você narra, você vê as torcidas chegando, é um negócio muito louco, cara. E é legal que você se envolve nisso, né? Se você chegou sem adrenalina, você vai ficar, né? Porque o ambiente tá trazendo isso pra você, né? Não, te traz. E o mais legal, Ayrton, e é verdadeiro. Eu vou narrar um jogo lá no Allianz Parque, né? Por exemplo. Eu trabalho lá perto do Allianz Parque, eu trabalho há 26 anos numa empresa de manutenção de sistema eletrônico para condomínio. Então, antes de ser narrador, eu sou vendedor, por, por família ser de comerciantes. Então a comunicação já vem disso, né? E eu, sendo aluno de português, eu gostava muito de português, graças a Deus, que o que me ajuda também. E o jogo 9h30 da noite, por exemplo. Você narra o jogo, acaba lá para meia-noite. Aí eu pego minha motoquinha, monto na moto, venho, ponho lá no celular e venho ouvindo os comentários dos jogos, do jogo em si. Eu vou dormir 3 horas da manhã, cara. 2h30, porque chego em casa, tomo banho, como alguma coisa, mas a adrenalina do jogo tá no corpo. Tá É no como se corpo. você jogasse. Ô, Ney, como que você consegue trabalhar tanto, cara? Você falou que você narra para vários canais, vários meios de comunicação, trabalha ainda. Deve ter. Você falou que tem seu filho, né? Seu filho? O meu E filho, o Giovanni. seu filho ainda. Como é que você faz para ter essa vida aí ainda? Com quase 50 anos de idade aí, como é que é? Cara, é Deus, né? Primeiramente, a fé em Deus é o que me move. Essa é a grande estratégia da minha vida é ter a fé em Deus. É saber que existe um ser supremo, uns chamam de Deus, outros chamam de Oxalá, outros chamam de Buda, enfim. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, mas eu acredito num ser supremo, e esse ser supremo é o que me dá me dá essa vontade de levantar. E eu tenho meu filho, né? Que é a minha inspiração, é tudo que eu tenho na minha vida, só moramos nós dois, então tudo que eu faço é por ele, é para ele, e a gente vai na agenda, né? Tu vai na agenda. Às vezes chama um, abre mão de outro, é, aí, às vezes, eu narro jogos também lá no Clube Atlético Paulistano, Clube Pinheiros, de dia, né? Aliás, à noite, em dia de semana. Então, é tudo na agenda, não é nada. Você vai lá, dia 2 tem isso, dia 3 tem isso. Às vezes eu faço um papelzinho aqui e vou com esse papel. E vou anotando as coisas para não esquecer. Mas eu consigo, graças a Deus. Às vezes você sai de um, vai para o outro, por exemplo. Eu vou te falar o que vai acontecer domingo. Domingo eu vou fazer a locução, vou fazer 3 locuções. Uma lá no Parque São Jorge, saio de lá, eu preciso sair de lá meio-dia e meio. Depois eu vou para São Caetano. Faço uma final de uma das maiores. Esse é legal também, até você que cobre, né, esporte, essas coisas, uma final chamada Copa CDM, que é um dos maiores campeonatos de futsal de São Paulo. Eu comecei a locução, trabalhar com locução nessa Copa, na Copa CDM. Isso aí já tem 15 anos que eu faço a Copa CDM. Eu não abro mão de fazer a Copa CDM, eu sempre faço, até por gratidão também.
e eu saio de São Caetano e vou para São Bernardo fazer o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é tudo dentro de um cronograma. Tudo dentro de um cronograma. Tudo, Trabalho dia de tudo, semana. tudo alinhadinho, agendado, né? Porque, como você falou, se não tiver agenda e não seguir a risca, você se perde, né? E aí depois eu chego em casa, tenho que lavar louça, fazer comida, lavar roupa. O homem, aí vira um homem de casa, né? Porque se Aí não virou deixar de casa. também, não tem. Deixa eu É, perguntar, ô Ney, eu não sei se você fala ou não fala abertamente. Eu vou perguntar, fazer diferente, vou de trás pra frente. O Giovanni torce pra que time? Santos. E você? Santos. O Santos também. Legal, E Água legal. Santa. E Água Santa, né? E Água Santa. Você é de Diadema, ô Ney? Não, eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, legal, 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 legal. Vamos continuar a falar sobre a Várzea, porque tem uma ascensão da Várzea aí, tem uns, vamos lá, uns 5 anos que a Várzea vem numa ascensão enorme, que a gente não pode, acho que a gente nem pode mais falar que é futebol amador, porque hoje tem diretoria, hoje tem massagista, hoje tem logística, tem o tiozinho que dirige o ônibus, tem a nossa tia da limpeza, da comida. Cara, o que você atrela a isso, a esse crescimento tanto da Várzea? O que você acha que aconteceu que hoje o mundo olha um pouco, o mundo não, a TV olha diferente para a Várzea? Bom, aí eu vou te falar por experiência, né? Pelos anos de experiência. Eu sou da década de 70, eu sou nascido na década de 70, vivi a década de 80, década de 90 e os anos 2000 até agora, graças a Deus. Essa evolução vem do quê? Antigamente, os times de várzea eram montados ali na sua quebrada, no seu bairro, você juntava os seus amigos para jogar contra outros amigos de outros bairros. Ah, existiam alguns campeonatos que eram fortes, por exemplo, o Desafio ao Galo. Só que quem jogava o Desafio ao Galo eram jogadores de várzea, de bairros. A partir do momento que começaram a existir campeonatos mais fortes, campeonatos mais sérios, mais organizados, e eu vou dar um exemplo, se você não se me permitir, Claro, Copa fica à Kaiser, vontade. por exemplo. Copa Kaiser. Vou dizer Copa Topper no salão, no futsal. Né? Eu sou do salão ainda, tá? Então não. Não, fica tranquilo. É salão ainda, é. Eu não consigo. O futsal vai, mas é. Então você tinha a Copa Topper do futsal, do futebol de salão, e você tinha a Copa Kaiser, que era um campeonato que cresceu muito. E aí o que acontece? Aí vem a diferença, o pessoal não pensou nisso historicamente. O ex-jogador começou a jogar esses campeonatos, os ex-jogadores. Obviamente, você tem o time do Ayrton e tem o time do Ney. Pô, esse ano eu perdi para o seu time, mas seu time tinha ex-jogadores, tinha 4 ex-jogadores. E você chegou ali, conversou, eram amigos seus de infância, colocou para jogar. Cara, eu não conheço esses 4 jogadores, eu não tenho amigo ex-jogador. Então, eu vou atrás de jogadores, falo, camarada, quer jogar para mim? Vou disputar um campeonato ali, eu te pago tanto por mês, ou por jogo. Pô, eu vou. Cara, tá fazendo nada? Pagava esses 4. Meu time começou a ficar forte igual o seu. O do terceiro viu que funcionava e começou a pegar o cara do seu time, que é bom, só que não é jogador. Ele viu que o cara é bom no seu time e fala para ele, ó, você joga no time do Ayrton, mas eu quero que você jogue no meu campeonato que vem. Quanto que você me cobra? Cara, lá o Ayrton não me paga, então vou te pagar X. Pode ser para você? Pago X, te dou a condução e te dou um lanche lá. Ok, beleza. O cara foi. E nisso aí, os times foram se organizando, procurando jogadores de bairro em bairro, achando os melhores e pagando. Então, alguns empresários gostaram da ideia, vieram os patrocínios, né? E aí vieram esses campeonatos enormes. As ligas não eram tão fortes nos campeonatos há 30 anos atrás. Existiam os campeonatos, mas não eram tão fortes. E aí começaram a pagar. Então, o time que tem mais dinheiro hoje, o diretor de um time de várzea hoje segue um time profissional, porque vamos pegar aí e falar do profissional. Você tem não vou nem falar aqui do time do Brasil, tá? Vamos falar do time da Europa. Você tem o Real Madrid e você tem o Valladolid na Espanha. Quem tem mais dinheiro? Real Madrid. Real Madrid faz o quê? Vai buscar um jogador na Alemanha, vai buscar um jogador no Brasil, vai buscar um jogador nos Estados Unidos, e aí ele pode pagar mais e traz os melhores. O Santos, da década de 60, fazia isso. Arrecadava dinheiro e buscava os melhores jogadores
para trazer para o clube. É a mesma coisa na Várzea. Então, historicamente, né, os ex-jogadores que começaram a fazer com que a Várzea ficasse hoje, e não é mais Várzea, né? Eu chamo de extra-amador. Não é mais futebol amador, mas também não é o profissional. Então é extra-amador. A partir dessa história, os times começam a contratar jogadores e se tornar clubes mesmo. Eu conheço times que têm o sócio torcedor. Então, é uma organização. Infelizmente, Wellington, eu falo infelizmente, a Várzea está perdendo a sua raiz. Os times que jogam são poucos. Os campos bons que tem aí para se jogar, normalmente eles são alugados para campeonatos durante o final de semana. Então, restam poucos campos onde eu marco um jogo contra você por uma liga e você marca um outro jogo para poder se divertir. Aquele time que reúne os amigos, quando acaba, vai tomar cerveja e fazer churrasco. É isso mesmo. É, hoje tem cara, eu conheço tem um cara meu que acho que até jogou a final pelo Casão, o Weslinho. Não sei se você narrou o nome Wesley, dele. capitão do time, camisa número 7. Weslinho. Ele estudou comigo lá no Erasmo. Se ele estiver vendo, Weslinho, tamo junto, você sabe. Ele ganhou de mim no Interclasse na final, porque o moleque perdeu o pênalti, mas isso aí deixa pra lá. Isso aí é outro papo. Perdemos a Interclasse pro time dele lá. Não esqueça, até Você hoje. guardou no coração isso aí. Guardei, pô, perdeu a Interclasse. Como que eu vou chegar pros caras e É vou falar, louco. e aí, parceiro, já ganhou a Interclasse? Eu perdi, cara. Vou falar o quê? Vou passar vergonha, né? Interclasse. Ô, Ney, aí eu vou passar vergonha, né, cara? Mas agora, brincadeiras à parte, tem muito cara que eu conheço que hoje vive só de várzea, cara. Hoje ganha 250 por jogo, 350 por jogo, e o cara vai vivendo dessa maneira, né? E se você for analisar, vamos analisar o corpo humano, tá? Não vamos nem falar do jogador, o corpo humano. Você se prepara para jogar 4 jogos no final de semana. Você vai jogar 2 jogos por dia, ok? E assim, eu estou dizendo 2 jogos pesados. Então você Sim. vai ganhar R$ 1.000, tá? No final de semana. Tá bom? Você ganha R$ 1.000, você vai colocar em 4, você vai ganhar R$ 4.000. R$ 4.000 hoje, um trabalhador que levanta todo dia de manhã, na semana, para trabalhar, não consegue Não, receber esse dinheiro. não Isso eu consegue. estou dizendo, jogo normal e jogador mediano, igual você falou, que ganha 250. O top, ele ganha mais por jogo. Aí o que ele consegue? Ele consegue pagar uma academia, ele consegue se preparar, porque na semana, por exemplo, não vai fazer, não vai disputar campeonato. Então ele prepara o corpo para poder jogar no final de semana. Eu acho justo Sim, para quem sim. paga. Então, tranquilo. Não, igual você falou, e ver essa ascensão do ex-jogadores, né? Que a gente não sei se é ex-jogador, se tá jogando ainda, não é jogador, né? Só que não é a mesma intensidade do que jogar um Campeonato Brasileiro, uma Champions e por aí a parte. Quando eu lembro, Ney, eu lembro quando, acho que foi um time de Diadema contratou o Marcos Assunção, cara. Não lembro qual que time que foi. Tipo, naquele tempo foi super badalado e deu resposta. Tipo, ele pagava por jogo e deu resposta, entendeu? É, a final de São Bernardo, o time do Blumenau tava pagando o Leandro Damião para jogar. Isso é verdade, isso é verdade. Ele tava pagando o Leão Damião, que faz o quê? Um ano que parou de jogar por times profissionais, mais O ou que, menos isso. e o que ele ganhou de dinheiro do Santos, cara, ele não precisa mais jogar futebol Não, na vida dele. e fora que ele foi pra China ainda, né? Então Você tá maluco? ele tá fazendo. E é engraçado também que falar isso, que ele veio do futebol pro profissional jogando o amador, né? Ele saiu da várzea, foi pro profissional e depois voltou às raízes. Agora, assim, cara, para ele, por exemplo, né? Para ele, o jogador voltar para a várzea da onde ele veio, legal. Mas, cara, tipo assim, é um dos jogadores que ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro. Não sei, aí fica a pergunta: joga por prazer ou tá jogando por dinheiro? Mas eu não acredito que seja por dinheiro, não é Não, possível. não, Não é possível. isso aí. Eu falo assim, esse dinheiro que ele ganha aí não limpa nem a chuteira que ele comprou pra jogar. Não, É outra coisa. Você falou que tem até hoje a Copa Kaiser ainda? não, Não não, tem mais, né? não, não. Hoje é aqui a Pione? É isso ou não tem A nada a ver? Pioneer. A Isso. Pioneer. Então No você vê, campeonato. hoje a Globo transmite a final, né? Pra você ter noção de onde que chegou o futebol de várzea, que não é mais de várzea, né?
É, o que acontece? Hoje você tem um retorno muito grande também, é business, né? É business. Você tem um retorno muito grande de audiência. Por exemplo, o Só Bebe. O Só Bebe vai fazer 32 anos, só ganhou um título na história. Você já teve esse prazer de narrar o jogo do seu time? Narrei um campeonato uma vez, e acho que foi um ano passado. Era um campeonato de veterano. Nosso presidente, o Darcy, é um brincalhão, é um brincalhão. Ele coloca o time no campeonato, faz um catado aqui e leva no veterano. E eu fui assistir, porque eu acompanho, né? É minha segunda pele, né? Aliás, tirando todos os times que eu torço e que eu gosto, o Só Bebe é o primeiro, né? Ah, É o sim, não. primeiro. Foi, É, foi do seu sangue, né? Realmente. é o primeiro. E aí eu tava lá e o rapaz que ia narrar falou: Não, sei que vai narrar. Eu falei: Como assim, João? Vou narrar? O João, que é do ABC também, agora eu esqueci, futsal em destaque, o Joãozinho que faz. E ele falou: Você que vai narrar? Eu falei: João, eu não posso narrar o jogo do meu time, que eu vou colocar muita emoção. E só que aí, antes de começar o jogo, eu falei: Tá bom, eu vou narrar. Peguei a escalação. Aí, antes de começar o jogo, a gente ficava em cima de um tablado alto assim, por cima de uma grade. É muito legal, a várzea é legal, porque você vai em cada lugar, cara, que Não, é impossível. não, é Eu, cada canto que é o futebol, né, cara? porra, já narrei embaixo de andaime. Armamos um andaime, o câmera ficou em cima, nas madeiras, e eu embaixo, sentado, narrando o jogo embaixo do andaime. Quantas vezes já fiz isso? Ô, E Ney, nesse dia, só te interromper um pouquinho. Você ia narrar, assim, o jogo do seu time de coração, parecendo o Luiz Roberto narrando o jogo do Flamengo, né? aí você me complica. Mas... Porque, pelo amor de Não, Deus, gente, desculpa, não, é a minha opinião, cara. O Luiz Roberto é muito flamenguista. É outra vibe de narrar o jogo do Flamengo, cara. a única coisa que eu falei para os caras foi o seguinte: eu coloquei a cabeça assim por cima da grade, falei, ó, seus mal acabados. Vocês não me perdem o jogo, não, que eu vou narrar esse jogo aí. Se vocês perderem, eu vou encher vocês tudo de porrada. Porque eu não vou narrar a derrota do meu time. E o time acabou ganhando. E foi engraçado demais. Assim, a sensação é engraçada, porque você quer. O bom, sabe o que quer? É Hum. que eu sabia quem é que estava jogando. Ah, não, aí Então você você tinha não erra o nome. certeza. Aí você tinha certeza isso aí, né? Isso aí o Você erro não erra o nome. não tinha. O, Não. o, Ô, Ney, vamos falar um pouquinho agora como que é pra você, cara, como você falou, mestre MC, né, do Água Santa, que você falou que abriu as portas pra você, que foi da TV Liga, né, que é essa liga que tem, de Diadema. Como é que é pra você? O Água Santa tá na primeira do Paulista ainda, né? Não, a Água Santa caiu. Caiu, né? Infelizmente caiu. Caiu, né? Mas antes a gente chegou até a final contra o Palmeiras, né? Teve um tempo passado que meteu a goleada no Palmeiras também, empatou, ganhou do Corinthians uns jogos aí. Como é que é pra você estar lá no Água Santa? Cara, o Água Santa é uma história muito legal. Eu estava trabalhando no escritório, recebi uma ligação de um cara chamado Augusto Júnior, que inclusive estava lá no São Bernardo, e eu tive o prazer de falar isso para ele. Eu estava meio que no ostracismo, isso em 2020, deixa eu ver, 2023, parece. Bem no final, é isso, que o Água Santa foi finalista em 2023. E ele me ligou e falou: Olha, estou fazendo jogos de Diadema, você não quer narrar lá? Porque eu estou acompanhando o Água Santa nas finais do Campeonato Paulista. Eu falei: Tá bom. Eu fui narrar lá na Liga de Diadema e o ex-presidente, hoje, que é o gestor do Água Santa, né, o ex-presidente da Liga, o Laureto, ele gostou da minha narração e ele começou a fazer transmissão da base pela TV Netuno. E me convidou: Você não quer narrar? Eu falei: Vou. E eu comecei a narrar na Liga e também na TV Netuno. E, cara, para mim é um negócio muito louco. Assim, é espetacular. E aí, em 2023, em 2024, eu vi que o Água Santa não tinha. No final de 2023, aliás, eu vi o Água Santa disputava a Copa Paulista. E eu fui narrar jogos lá pela minha rádio, lá no Inamar. E eu vi que não tinha locutor. Quando eu locutor do estádio, tá? Uhum. E quando eu comecei a trabalhar lá no Água Santa, eu falei para o Laureto, falei, cara, todo estádio tem locutor. Se você não quer um locutor aqui, eu faço esse trabalho para você. O dia que eu puder transmitir jogo, eu transmito. O dia que não puder, eu faço a locução do estádio. E ele aceitou a ideia. E hoje eu faço essa locução. Então, assim, chega na Campeonato Paulista, por exemplo, que o time
precisa de um apoio da torcida, eu faço um texto antes, vou lá, chamo, e tem o grito de guerra, né? Alô, torcida do Netuno! Aí todo mundo... E aí, hoje é um dia especial, o dia que o Netuno precisa do seu apoio, precisa da sua ajuda, da sua torcida. Então vamos juntos, vamos caminhar junto com o Netuno. E você recebe em troca, né, a torcida gritando, a torcida aplaudindo. Isso é muito legal. E assim, graças ao Água Santa, eu cheguei, assim, ainda quero mais, né? Mas através do Água Santa, eu sou eternamente agradecido ao Laureto, que apostou na minha profissão, né, no meu trabalho, o presidente o Paulo Corec e o Julinho, que sempre gosto, sempre quando eu paro, quando posso, né, eu paro e converso com eles para a gente resenhar, bater papo, mas assim, eu levo comigo. Olha, eu vou dizer para você, viu? É óbvio que meu time do coração foi o Santos, né? Veio de família da minha mãe, mas o Água Santa ocupa um carinho muito grande, um amor muito grande no meu coração, porque eu vou ser eternamente agradecido. E quando eu não posso transmitir jogos, eu faço a locução e fico na beira do túnel, cara, sofrendo igual um maluco, bicho. Olha, O- Ei, Ney, é bom que o símbolo da Água Santa parece com a do Santos, né? o símbolo a É gente bem estava falando parecido, assim, né? é muito parecido. E assim, é perto de casa, né? É 15 minutos da minha casa para lá. Ah, então. E a Arena Inamar se tornou minha segunda casa. Então, a gente viu aquele processo, né, da Arena Inamar, né? A construção da arquibancada atrás do gol, que não tinha. Teve certas melhorias, porque a disputar a primeira do Paulista, que tem todo o regulamento para poder jogar lá, né? Antes não tinha refletores, agora colocou, podia jogos noturnos. Então teve certa uma evolução, né? Não, e são conquistas, né, para um time que veio da várzea. Falando da várzea, tá aí. Tá aí como a várzea se olha, a gente estava falando ali, como a várzea como a várzea cresceu, né, se estruturou. Hoje o Água Santa, um time que veio da várzea, Ele é da Várzea mesmo. A Água Santa da veio da várzea, raiz, Várzea. raiz, raiz. E hoje se estruturou, tem jogos à noite, disputando a Série D. Inclusive, vai disputar agora uma vaga agora para classificar, né? Vai tentar se classificar para dar continuidade na Série D. Pô, cara, e olha que legal, né? Eu faço parte de um pouquinho da história do Água Santa, né? Bem pouquinho. Primeiro jogo da Copa do Brasil do Água Santa, eu estava lá e eu fui o locutor na Arena Barueri. Olha que Eu fiz a legal, cara. locução na Arena Barueri, pro Olha que time do Água legal. Santa. Olha que legal. É, 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 o é, e isso aí, graças à campanha que teve do Campeonato Paulista 2023, né? Que já deu acesso à Copa do Brasil, né? Isso, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro também, né? Da Série D. E olha aí, quer uma outra coisa? Vai ficar gravado para quem quiser. Primeiro Claro, jogo do Água Santa no Campeonato Brasileiro, da história do Campeonato Brasileiro que o Água Santa disputou. O Água Santa pode ser campeão da Série A, mas começou na Série D. E o primeiro jogo do Água Santa na Série D, eu tive a honra de poder narrar. Então, assim, cara, eu sou muito agradecido. Não tenho como não. Eu sou muito grato a respeito disso. não, como assim, você realmente faz parte da história da Água Santa, né? Ô Ney, eu vou fazer mais três perguntas pra gente, o papo tá legal aqui, mas a primeira é. Oh, meu Deus, até esqueci a pergunta, mas agora eu vou fazer outra, que eu esqueci a primeira. Esqueci a primeira, é assim mesmo. É, como é que é a parceria de você com a transmissão? Quem é o responsável pela transmissão da TV Liga ou outros tipos de transmissão da Várzea? Como que é esse bate-bola? Bom, no time do Água Santa é direto com o Laureto, né, que é o gestor. Na TV Liga é com o Sandro, que é um dos diretores da TV Liga. Eles já têm os jogos, por exemplo, dia. Amanhã, no caso, né? Mas eu vou falar a data. Amanhã vai ser dia 26, a final da primeira divisão. Então eles já me avisam, olha, vai ter transmissão, então você vem e eu estou fechado com eles. E eu tenho outras pessoas que me indicam, né? Caio Sampaio, por exemplo, um grande amigo meu que eu conheci no curso de narração. Ele tinha os contatos do pessoal da empresa CNB, que tem a concessão dos jogos da cidade, tá? Cidade de São Paulo, toda essa parte de esporte de base e adultos, né? Que é os Jogos da Cidade, que também é um evento espetacular, onde eu tive a oportunidade de ser o louco. Olha que legal.
eu comentei os jogos das oitavas até o jogo final, até a semifinal, aliás, e o jogo final eu fiz a locução dentro do Pacaembu. Eu Do, fiz uma do... locução dentro do Pacaembu. É Ai, um negócio absurdo. não, o Pacaembu é absurdo mesmo, é lindo. Não sei como que tá depois da reforma, né? Porque eu não cheguei a ir lá ainda, porque nem tá aberto para futebol ainda lá direito, né? Na verdade, eles não querem muito futebol lá, né? Essa é a verdade. É, depois que a gente começa a privatizar os negócios, cada É, um tem os seus interesses, né? o interesse ali é mais show, mas ficou legal demais. Pô, bate pênalti dentro do Pacaembu, sem goleiro, sabe aquele negócio de Sim, sim, aquele que você pode entrar no campo, né? uma criança, me senti uma criança. Primeira vez que eu fui no Pacaembu, em 1983. Então, Faz. sabe, você vai no gramado, você pode falar no microfone, a cabine de som do Pacaembu, negócio absurdo. Isso é muito, muito legal. Agora, Realizações. agora eu lembrei a pergunta que eu ia te fazer. Como que o Água Santa tá na Série D, hein, Onei? Você acha que a gente consegue subir, dar continuidade e subir para C? Como é que você vê o Água Santa aí agora? Então, agora tem um jogo contra o Pouso Alegre, no dia 25. Você que vai ver esse vídeo depois aí, tomara que o Água Santa tenha se classificado, joga Tomara. por um empate, né? Mas vai para buscar a classificação. E aí, classificando para outra fase, aí começam já a dar aquela afunilada. Eu acredito sim, eu acredito bastante. Óbvio que existem outros times, né, mais fortes que vieram para isso, mas o Água Santa não deixa nada a desejar. Teve, assim, umas nuances, né, dentro da primeira fase, perdendo jogos em casa, empatando jogos fora, mas trocou de técnico, o técnico que chegou lá, o Alandotti, é um outro estilo de trabalho. Acredito que com o Água Santa vai dar trabalho sim, e se Deus quiser, vai se classificar para a próxima fase, para que o ano que vem continue na Série D. Sim, sim, vamos torcer, porque eu lembro quando eu sou palmeirense, né? Eu lembro de 2023, eu fiquei com o coração dividido e também a Praça da Moça lotada, vendo o jogo da Água Santa, a cidade comovida. Foi uma coisa bem legal que eu nunca tinha visto isso em Diadema, há tanta comoção, né? Ah, e o torcedor do Diadema é um negócio absurdo, né? É um torcedor É fanático. doido, é É, doido. não, eu faço jogos lá no São Bernardo, e assim, é óbvio que, como eu disse para você, os times que eu torço, né? Mas o São Bernardo também está criando espaço ali também, né? No coração, porque você trabalha lá, você vê os funcionários, você quer que o time ganhe, né? Eu não vou lá só para, vou falar e vou embora. Não. Eu vou lá, eu faço o meu trabalho, eu fico no campo, eu conheço os funcionários, você sabe do sofrimento de cada um ali, você vê que são pessoas, né, comuns, batalhadoras, você quer o bem para o time, aí, cara, você acaba torcendo, né? Você acaba torcendo. É que em São Bernardo tô chegando agora, na Uhum. verdade. No Água Santa eu já tô mais enfincado ali, já Mais vivendo enraizado, bastante, né? levei meu filho, ele já entrou em campo com jogadores, para deixar bem marcado. Então, assim, cara, eu torço muito para Água Santa e bem. E o São Bernardo também, aliás. E o São Bernardo também vem bem na série C, né? É, aí já é um outro tipo de campeonato, outros jogadores, né? Não são os mesmos. Eu não vejo um jogador que disputa uma série C disputar uma série D, né? É É, um nível um pouco mais elevado. Mas eu acredito também no time de São Bernardo. Cara, o ABC, a hora que o São Caetano engatar de novo, o ABC vai se tornar assim, um negócio absurdo no futebol. Cara, infelizmente, São Caetano não consegue dar sequência, né? E o é, Santo André também. o São Caetano já foi campeão da Copa do Brasil. Não, é Santo André, né? Santo André foi Santo campeão da André. Copa do Brasil. O São Caetano já jogou com Boca Juniors lá Bombonera e ganhou, né? Então, aquele grande time com o Muricy que tinha Mineiro, ixi, Campeão paulista, cam- 2004. né? Então, ali foi a safra de ouro do São Caetano, ali foi um tempo fantástico para o ABC. E meu sonho é os quatro do ABC na Série A, né, do Paulista. Tomara a Deus que eu veja isso, que eu vou ficar muito contente que o Água Santa ganhe de todos, né? Já foi logo falando. Que ganhe de É, todos e acabou. Mesmo do Palmeiras. O resto.
E assim, né, Ayrton, eu brinco, né? O pessoal fala que eu virei a voz do ABC, né? Todo mundo, onde eu vou, todo mundo me conhece, para conversar, cumprimenta. E assim, eu fiz muitos jogos quando eu comecei com a minha rádio, né? Lá no, com o meu canal do YouTube, muitos jogos no São Caetano. E conheço bastante o pessoal lá também, acho muito legal. E a gente torce bastante. Eu torço muito para que o futebol do ABC cresça. Assim, muito. Sempre sou muito bem recepcionado em Santo André. Inclusive, tem um grande amigo que é o assessor de imprensa lá de Santo André, o Michel, que foi assessor do Água Santa. Então, tenho amigos lá em Santo André, tenho amigos dentro do São Caetano, no São Bernardo, onde eu trabalho, e no Água Santa também. Então, pô, eu torço muito pelo ABC, cara. Ia ser assim, ó, São Caetano já foi campeão paulista, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro. O Santo André campeão da Copa do Brasil. O Água Santa vice-campeão paulista, né? E o São Bernardo vem numa crescente, sempre montando bons times, disputando o Campeonato Paulista. Vai chegar um dia que os quatro vão jogar assim, eu tenho certeza. Então, eu tô nessa torcida aí que o São Bernardo tá investindo bastante, estruturando bastante. Eu vi até a entrevista, não sei se era o diretor do futebol do São Bernardo, era presidente, falando que jogar a Série D era muito difícil, por locomoção, que eles estão tentando galgar aí no Campeonato Brasileiro. Tomara que o São Bernardo consiga também, né, chegar a voos mais altos, né? Claro, isso para mim seria muito legal, porque você faz a locução dos times, né? Você faz uma da Série C, uma da Série D. Pô, já pensou fazer a locução de um time no Campeonato Brasileiro de Série A, Poxa, é maravilhoso. Nossa, é né? maravilhoso. E tem muita gente que não dá valor pro Campeonato Brasileiro, mas não sabe o quanto que é grandioso isso aqui, né? Não, e outra, viu, o Ayrton, às vezes eu fico lá dentro do campo esperando vir as escalações para eu poder subir para a cabine para passar. Eu converso com o diretor time de Caxias, do Asa de Arapiraca, cara, o Brasil inteiro vem até você dentro do campo. É muito legal. Isso aí fica batendo papo. Descobre como é que. Ah, por que esse time tem esse nome? Por que o outro tem esse nome? Você vai descobrindo as histórias dos clubes e eu gosto muito de história. Pô, é muito legal esse tipo de coisa. E eu torço muito, assim, eu quero que o futebol brasileiro alavanque, saia desse ostracismo, que o futebol brasileiro hoje é assim, leva a marca, mas acabou, né? Você vê aí os clubes brasileiros perto dos clubes estrangeiros. Você vê uma seleção brasileira hoje, você é obrigado a ouvir de uma criança de 10 anos que o Felipe Coutinho é craque. Então, Tá. Bom você falar nisso. Eu quero convidar você aqui para a gente fazer nossa sprint final. Quero saber se você aceita uma brincadeira aqui do Conexão. claro, Aí a gente vai falar os jogadores, se para você é gênio, se é craque, bom jogador ou ok, ou você não quer nem falar. Podemos? bora. Ah, adoro, cara. Eu gosto assim que entra na brincadeira. Vamos lá. O primeiro de todos jogou Zidanilo, jogou no São Paulo e no Corinthians. O que é para você? Bom jogador, Bom, Pará, que jogou no seu Santos. jogador, Neilton, cria de Diadema, jogou no Santos, jogou também no São Paulo. jogador. Teve Ne- uma fase boa. Que os caras falaram que ele é o novo Neymar por causa do estilo, né? Mas E o o, futebol. e o empresário melhor ainda. Mas muito gente boa, viu? Não, ele é gente boa. Eu trabalhei com o irmão dele numa empresa. Na primeira empresa que eu trabalhei com o irmão dele, na hora que ele estava em ascensão. Mas vamos lá. Kleber, lateral que jogou no Corinthians e no Santos, no seu Santos. Bom jogador. Mago Valdívia, jogador do Palmeiras. Craque. Leandro Damião, que hoje joga na base, ou não, na Várzea. Bom jogador. Ângel Di Maria, um internacional aqui na nossa lista. Craque. Jailson da Massa, Jailson, que foi o goleiro do Ceará e do Palmeiras. Rapaz, esse aí, cara, foi um ótimo jogo. Foi um bom goleiro. Bom, vírgula mais. Não foi gênio, né? Craque, não. Mas foi um ótimo goleiro. Decidiu muitos jogos, ficou, acho que Muito. em 2016, acho que ele foi até o final sem tomar gol. Então ele tem aquela mística ainda, né? Bom, outro cara que joga na Várzea também, Cleiton Xavier, que jogou no Palmeiras, no Figueirense. Regular, assim. Jogou no Santos também. O Cleiton Xavier Teve jogou no uma passagem, Santos? teve uma passagem no Santos muito curta também. Não sabia. Mas não.
Bom jogador. Bom jogador. Outro também que eu tô pegando aqui, que tô jogando na Várzea. Esse aqui é brigador, o Ayrton Paulista. Bom jogador. Bom jogador. Base do Santos. Base do Santos. Ele jogou. Base do Santos. Eu acho que ele é o jogador que mais rodou em clubes brasileiros. Depois só Não, Diego Souza, né? não, e o empresário é muito bom, uma figuraça, né? Ele Muito bom. jogou, ele só jogou em time grande, Cruzeiro, só jogou em time grande. Eu não sei se ele jogou no Corinthians, mas acho que nos outros dos três de São Paulo ele jogou, não jogou? Ele jogou, não, ele aqui de São Paulo, acho que ele só jogou no Santos mesmo. Não, Mas depois ele ele jogou no Palmeiras, eu lembro. isso, jogou no Ele Palmeiras. jogou no Palmeiras, Ó, jogou no Palmeiras. depois Cruzeiro, Fortaleza. Cara, um jogador regular, fazia gol, né? Só fazedor de Ok, gols. era um bom jogador ou um ok pra você? É, um joinha. Zico. Aí, gênio, né? Gênio. Kleber Gladiador, que tá jogando a Vale de São Bernardo, né? Bom jogador. Ro- Aguerrido. Aguerrido. Ali gostava da confusão junto com o Luiz Fabiano, hein? Imagine, Luiz Fabiano, Kleber Gladiador, Felipe Melo, Domingos no mesmo time, hein? E Júlio Baiano. Ai, meu Deus, não é um time de futebol, é de boxe, hein? UFC total. Muito bom. Robinho. Craque. E para finalizar, Neymar Júnior. Gênio. Então, esses Gênio. foram os nomes. Muito agradeço, Ney, por você ter participado do Conexão ABC, por você ter entrado nessa brincadeira com a gente. Foi muito legal ver a sua visão da Várzea, você que vive na Várzea, né? Acompanha vários jogos, tanto no campo quanto no futsal, né? No futebol de salão. Agradeço você imensamente, cara, por ter aceitado o nosso convite, essa loucura que é o Conexão ABC. Imagina, cara. Eu que agradeço, Ayrton. Para mim é uma honra sempre poder falar um pouco. Falo muito, né? Não Nada, sei que por isso. quê. É bom que dá entretenimento, isso é muito bom. Eu não sei por que eu falo muito. O cara é vendedor e narrador, cara, não tem jeito. Eu que agradeço realmente, muito obrigado para mim é uma honra, né? Poder participar, chegar a ser convidado a participar de uma live, de um projeto que as outras pessoas fazem para eles, né? Projeto seu, e você leva isso para sua vida, e eu poder fazer parte, sendo convidado, para mim é uma honra poder estar aqui. Jamais sonhei na minha vida em, vamos participar de um podcast, de uma live. Cara, não era, nem imaginava que chegaria num patamar desse. Acredito, tenho certeza que ainda vou alavancar na minha carreira, mas de qualquer forma agradeço e muito honrado de fazer parte aí. Precisar, só dar um alô, que estaremos aqui sempre para ajudar. E vamos lá na Água Santa, conversar, resenhar o dia que estiver por lá. Vamos, é meio difícil que, né, é muito trabalho também, eu trabalho com audiovisual, mas, Ney, pode deixar, quando eu for lá no Água Santa, eu tenho o seu número aqui, eu te mando um zap pra gente trocar uma ideia, Não, só chegar e falar. tá bom? Tamo junto. A honra é minha, o Ney Mito, olha, eu vou falar Ney Mito. Deixa a sua rede social pra gente, antes de você dar o seu adeus. Tá. Minha rede social é @neymito no Instagram, né? Com 2 T's. No Facebook também é a mesma coisa, né? @neymito, com 2 T's. E o meu YouTube é neymito11, né? YouTube /neymito11, lá para você quiser ver algumas coisas que a gente tem. Meu Instagram eu estou usando mais para colocar algumas coisas, mais particular, não tem muita coisa profissional. Você vê algumas coisinhas. Mas se quiser seguir, estamos lá, a gente chamar para conversar, para bater um papo. Estamos Vamos, sempre à disposição. vamos trabalhar esse Instagram aí, cara. Vamos Instagram, ô Ney. Vamos fazer uns cortes aqui. Você já aproveita e já coloca como conteúdo aí que vai ser sucesso, cara. Opa, Novamente, com certeza. agradeço a sua presença e vou me despedir aqui. Galera que tá vendo, muito obrigado que estão até agora. Foi muito legal bater um papo com o Ney aqui. A gente falou sobre o futebol de várzea, falamos sobre jogadores profissionais que agora estão jogando na várzea, a visão deles sobre tudo. Isso é muito legal, tá? Então, agradeço. Vou chamar você agora para curtir a gente aqui, curtir o nosso podcast, seguir a nossa página também no Instagram, que é Conexão_ABC_ e estará todos os cortes lá, tá bom? Então é isso, muito obrigado, beijo e até a próxima. Valeu!